Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Maiara. Bem-vindos ao canal Aprender a Pensar. Hoje, o vídeo que eu trouxe para vocês é muito importante sobre a teoria da dupla rota de leitura. Você conhece as duas rotas de leitura que a criança utiliza para aprender a ler? Para estratégia de leitura? Então, fica comigo até o fim desse vídeo para você saber quais são essas duas rotas de leitura que a criança utiliza para fazer a leitura e para você saber explorar cada uma delas com seus alunos, com seu filho, na sua sala de aula, enfim, até com crianças do ensino fundamental. Então, você precisa ter esse conhecimento para você saber explorar com seus alunos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a leitura ela envolve duas dimensões. Ela envolve a decodificação e ela envolve a compreensão. A teoria que fala sobre essas duplas rotas de leitura é que elas são muito importantes nesse processo, tá? Estudos da neurociência mostram que o nosso cérebro ele utiliza essas duas rotas para conseguir fazer a leitura fluente. A primeira é a rota fonológica e a segunda é a rota lexical. A rota fonológica o próprio nome já diz, que vem da palavra fonológica, que tem a ver com a nossa capacidade auditiva de percepção dos sons da nossa fala. Então, essa rota fonológica, a criança ela vai fazer os sons das letras para ela depois juntar os sons e formar as sílabas para formar a palavra toda, a palavra inteira, e ler aquela palavra. Então, ela segmenta esse som por som para ela conseguir fazer a leitura da palavra. Essa é a rota fonológica que a criança utiliza. E também temos a rota lexical. O que é a rota lexical? É como se fosse a parte visual, onde a criança acessa na parte do cérebro dela essa parte desenhada dessa palavra, essa memória de longo prazo que fica no nosso cérebro das palavras que nós conhecemos ao longo da vida. Então, as crianças que estão no processo de alfabetização, elas estão conhecendo, entrando em contato com palavras. Elas estão começando a ter esse contato. É através da rota lexical que essa criança percebe essa palavra global, essa palavra inteira. Então, como a gente trabalha textos que tem a repetição daquela mesma palavra em várias partes do texto, a gente está promovendo uma leitura lexical, para a criança reconhecer aquela palavra só de olhar, visualmente, sem fazer a percepção do som a som, para ela conseguir ler. Então, ela grava a parte visual, ela grava o desenho daquela palavra e fica na sua memória. É como se ela criasse um banco de palavras na sua memória visual para ela conseguir fazer a leitura sem muito esforço, tá? Tanto que a gente trabalha e esse tipo de leitura lexical vem do método global, né? O método global, ele explora palavras globalmente, palavras inteiras, certo? Então, gente, vamos lá. Eu retirei aqui da pesquisa, depois eu vou mostrar de onde eu retirei, para explicar melhor para vocês. Depois, se vocês quiserem um arquivo, comentem aqui. Eu quero que eu envie para vocês esse arquivo que está bem explicado. Então, olhem só. Como eu falei para vocês que a rota fonológica, a gente utiliza a leitura, né, convertendo grafemas em fonemas. Então, quando eu vou ler, a criança vê a palavra bola, ela olha para aquela palavra e ela não sabe ler, aí ela vai b, o, l, a, b mais o, bo, l mais a, lá, bola, bola. Ela faz todo esse processo de decodificação do som a som, da letra com fonema, da letra com fonema. Junta os dois fonemas, forma uma sílaba. Junta as duas sílabas, forma uma palavra. Entenderam? Essa é a rota fonológica, tá? Ela analisa som a som. Eu coloquei aqui como exemplo a palavra boneca. Ela vai unindo esses sons, formando a sílaba, depois a palavra, depois ela consegue ler a frase inteira.
é uma leitura mais lenta, é uma leitura que a criança tem que se concentrar, exige muito da criança que está no processo de início de alfabetização. A rota lexical é a leitura pela imagem, como eu já falei para vocês. É a rota que vai explorar o vocabulário. Então, você está lá com o texto e tem a palavra bola dentro daquele texto várias vezes. A bola rola, a bola está na mesa, a bola é do menino, o menino brincou com a bola. E essa palavra bola, ela fica gravada na memória de longo prazo dessa criança. Ela é como se fosse uma memória lexical. Tá? Ela fica gravado o desenho dessa palavra com todas as estruturas desses traçados. Então, onde ela ver a palavra bola, ela vai saber ler. Mas isso não significa que ela saiba exatamente fazer o som daquelas letras, desmembrar direitinho, porque ela só gravou a parte visual. Ela não está fazendo análise dos sons, certo? Tá? Como se ela tivesse um banquinho de palavras aqui dentro, um dicionário de palavras no seu cérebro. E isso vai se formando, e quando eu comparo com essa criança a palavra bola, com a palavra boca, e eu faço uma lista de palavras que começam com a letra B, uma lista de palavras que começam com bó, eu estou trabalhando essa rota lexical. Por quê? Eu estou mostrando para essa criança, para ela ir criando essa memória de longo prazo, tá? De novas palavras, eu estou fazendo a comparação do começo, do final, que se repete. Então, ela percebe visualmente. Então, é sempre interessante quando a gente vai fazer a leitura com as crianças e tem uma lista de palavras que começam com bó. Rapidinho, ela já identifica que o começo é bó. Ela lê rápido. Mas o final da palavra ela não consegue, aí ela trava. Aí ela não sabe, aí ela começa. Bó, ixi, não sei o restante da palavra, não dou conta de ler o resto. Aí ela começa na de baixo, bó, e não sabe o restante. Então, a gente tem que trabalhar as duas rotas de leitura. Por quê? Eu coloquei aqui até exemplo de atividades para explorar a rota lexical. Quanto mais a gente trabalha vocabulário com as crianças, a gente está ampliando esse contato com as crianças com palavras novas. Ela está visualizando essas palavras, você deixa esse vocabulário exposto ali na sua sala de aula. Essa criança está em contato com essas palavras por muitos dias e ali ela está memorizando. Quando ela vê essa palavra em algum outro lugar, em algum outro texto, tá? Em alguma outra leitura, ela vai lembrar e vai acessar a memória lexical. E vai acessar a rota lexical para fazer a leitura. Ela não vai acessar a rota fonológica. Entenderam? Que hora a criança pode acessar uma, hora ela pode acessar a outra? Então, por isso que a gente tem que trabalhar as duas. Outra atividade interessante. Atividade de palavras intrusas. Então, tem lá um grupo de palavras lá de alimentos. Salgado, fruta, refrigerante, suco, arroz, feijão, carne. Quais são as palavras intrusas? Uma palavra que não tem nada a ver com comida, porque aí você está trabalhando também o significado dessas palavras. Você está trabalhando o campo que você explora, não só o que está escrito, mas ela vai comparar por que essa palavra está intrusa. Ou uma palavra que começa com uma sílaba diferente, que não começa com o restante das sílabas que estão iguais. Fazer lista de palavras com as crianças, listas de brinquedos, listas de objetos, listas de palavras com aquela sílaba, listas de palavras que terminam com determinada sílaba. Tudo isso favorece a leitura da rota lexical. E aí esses autores aqui, Corso e Salles, 2009, fizeram um estudo da relação entre a leitura de palavras isoladas e a compreensão da leitura textual. Eles explicaram na pesquisa deles o seguinte: para a leitura de palavras impressas, tá? Nós acionamos o nosso léxico mental, que é como eu falei para vocês, que é como se fosse um banco de palavras que fica um dicionário aqui. E dentro disso, nós temos dois processos, a rota fonológica e a rota léxica, tá? É conhecido como modelo cognitivo de dupla rota. Porém,
Um leitor competente precisa dominar os dois processos para reconhecer a palavra e para ser mais eficaz, ou seja, para ler com compreensão e com fluência, tá? Quanto mais a criança está exposta, tá, à leitura, à escrita, a ambiente alfabetizador, a fichas de leitura, essa fluência, essa velocidade vai ocorrer. Por quê? Vai aumentar a bagagem lexical dessa criança, né? Vai aumentar o vocabulário dessa criança, tá? Treinar a leitura vai ajudar. Mas, porém, se ela não desenvolver a rota fonológica e não aprender a decodificar grafema e fonema, quando ela vê uma palavra que ela não conhece, olha essa palavra aqui, por exemplo. Uma palavra que é uma pseudo-palavra, né? Uma palavra totalmente desconhecida para nós, né? A criança, ela vai precisar da rota fonológica para ela fazer a leitura. Porque ela nunca viu essa palavra em lugar nenhum. Como que ela vai fazer a leitura? Ela vai ter que usar correspondência som a som. Ela vai sh, i, shi, va, shi, va, ner, flus, ba, shir, va, nes. Então, ela vai juntando esses sons e vai pronunciar a palavra, mesmo sem conhecer a palavra e o seu significado. Ele consegue ler. Então, é importante a leitura de palavras com as crianças, tanto conhecidas como desconhecidas. Porque quando a gente coloca uma palavra desconhecida, a gente lança esse desafio para ele utilizar obrigatoriamente a rota fonológica, tá? Fazendo uso dessa consciência fonológica, tá bom? As palavras da rota lexical são identificadas conforme o reconhecimento da ortografia. E também se a gente compara elas com outras palavras que são semelhantes. Então, por exemplo, quando a gente fala propõe aquelas atividades. Rato não é gato. Pato não é mato. A gente usa palavras onde só troca uma letra, para a criança perceber a escrita e a diferença delas, e a pronúncia, né? Então, ela já vai gravando e vai percebendo essa diferença, e ela tem essa parte de reconhecimento da ortografia. Então, por exemplo, o autor dá um exemplo. Se alguém te dita, faz o ditado de uma palavra e você tem dúvida se aquela palavra é com J ou é com G, automaticamente você vai escrever a palavra ali no papel para você tirar essa dúvida, para você perceber. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente tem um dicionário léxico no cérebro, guardado aqui, na nossa memória de longo prazo. Então, quando você vai escrever a palavra giló, aí você fica na dúvida, nossa, o som do G, às vezes, é o som do J. Então eu tô na dúvida, não sei se é com G ou com J. Aí você escreve, aí na hora você, já sei, é com J. Por que isso acontece? Porque a gente lembra do reconhecimento do desenho daquela palavra. O nosso cérebro identifica visualmente a ortografia. Então, isso ajuda na leitura também, tá? Do mesmo modo que hábitos de leitura diários, a gente, fazendo essa leitura com a criança diariamente, vai ajudar na frequência da fluência e da velocidade do processamento. Por quê? Vai auxiliar a criança tanto a ter mais espaço na sua memória operacional, mas também ela vai prestar atenção em outros aspectos da leitura. Ela vai prestar atenção na interpretação, na comparação, na identificação das ideias centrais daquele texto. Ela vai prestar atenção muito mais no significado do que ela está lendo, com mais rapidez. Porque assim, às vezes, a criança que faz a leitura de um texto só pela rota fonológica, aí ela acaba de ler o texto, você pergunta. Perguntas orais sobre o texto, ela não sabe nada. Ela fala que não sabe, não entendeu, porque ela só usou a rota fonológica. Quando essa criança ela aprende a usar a rota fonológica e a rota lexical, essa criança já consegue perceber melhor o que ela acabou de ler.
e ela entende o que ela leu. E é isso que a gente precisa. Não só a rota fonológica, mas também a lexical. Ela precisa interpretar, ela precisa identificar no texto. O que esse texto está querendo dizer para nós? Qual é a ideia desse texto? O texto fala sobre qual assunto? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Mas como que a gente explora a leitura lexical? A gente explora fazendo uso social da leitura, colocando essa criança, expondo essa criança a diferentes gêneros textuais, a diferentes tipos de texto, tá? Situações que envolvem a leitura na vida dela. Se ela for exposta a diferentes tipos de texto, ela vai saber fazer essa leitura, ela vai fazer a memória de longo prazo, que é a parte da rota lexical, ela vai gravar ali algumas palavras daquele texto. Por que a gente fala que a gente tem que explorar palavras geradoras daquele texto? Essas palavras geradoras do texto, que são as mais importantes, que são reconhecidas globalmente pela leitura lexical, elas vão ficar gravadas na mente da criança quando ela fazer aquela leitura e aquela escrita. E aí você pede ali para fazer a consciência silábica, para contar oralmente as sílabas. Aí você pede criança para ordenar aquelas sílabas daquelas palavras, para fazer frase com aquelas palavras. Então você pode fazer inúmeras atividades envolvendo aquelas palavras para que haja uma fixação e para que explore e aumente o vocabulário dessa criança. Então não basta só ler por ler, fazer só ficha de leitura, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando um tipo de texto, convite. E dentro daquele convite tem várias palavras que eu estou explorando sílabas com a letra B. E aí eu retiro de dentro daquele convite 5 palavras que começam com a letra B, que tem sílabas, tá? Tem sílabas bi, que tem bo, que tem be, que tem bu. Eu retirei aquelas palavras, eu estou trabalhando a rota lexical. Eu vou fazer a correspondência som a som daquelas palavras para as crianças. Tá lá a palavra boneca dentro lá do meu convite. Tá lá a palavra bolo. Eu vou fazer a correspondência fonológica de cada som para formar a sílaba, para ler a palavra para as crianças, mostrando na prática, fazendo o movimento da boquinha. E depois eu vou fazer isso com as palavras da forma lexical. Então, eu trabalho 2 rotas ao mesmo tempo, tanto a fonológica quanto a lexical. Olha, mas que frase que a gente pode, que contexto, que frase que a gente pode fazer com essa palavra? Ah, interessante. Então, vamos produzir um texto com essas palavras aqui? Então, tudo isso, vamos fazer um banco de palavras com palavras que também começam com a mesma sílaba de bolo e de boneca? Estou ampliando a rota lexical. É simples, gente, tá? Então, sempre que vocês forem pensar nas aulas de vocês, pensem em explorar as 2 rotas, tá? Não é só ficar preso na rota fonológica. Não vai adiantar. Explora a rota fonológica. No momento de fazer a leitura, a criança não está sabendo, ela está travando na leitura. Olha, você está travando porque você não está sabendo fazer o som dessa letra, dessa e dessa. Vamos fazer o som para você ler a sílaba? Ah, então tá. Então, por exemplo, quando tem uma sílaba complexa. Braço. Para fazer o bra, a criança... Ah, não sei. Não sei como que lê essa. Aí, você vai ensinar. É o b, o r e o a. Então, bra. Viu? Se a gente juntar os sons que formam o bra... Então, é dessa forma. Você está explorando a rota fonológica. Aí, a mesma palavra braço, vamos fazer uma lista de palavras que começa com bra? Ah, Brasil, bracelete. E ali, eu estou explorando a rota lexical também. Então, eu explorei a fonológica primeiro. Fiz ali uma leitura com a criança, uma ficha de leitura. Explorei a lexical, porque eu apresentei um texto que tem essa palavra braço. Dentro do texto eu fiz interpretação, fiz compreensão, fiz perguntas orais para o texto, fiz interpretação oral e escrita. Ok, ótimo. E aí eu vou trabalhar vocabulário daquele texto, eu vou trabalhar a lista de palavras que tem o mesmo começo daquela sílaba. Isso eu estou ampliando o repertório da criança, do vocabulário, dessa memória de longo prazo, e eu estou explorando também correspondência som a som.
Então, é importante trabalhar as duas. E aí, gente, tem criança que chega lá no 3º ano, 4º ano, 5º ano, enfim, e só consegue explorar a leitura pela rota fonológica. Aí a mãe fala, mas meu filho não consegue entender o que ele lê muito devagar. Por quê? Porque ele só está usando a estratégia da rota fonológica, ele só faz a correspondência som a som. E essa correspondência, gente, ela às vezes fica demorada. Então, se essa criança não é exposta a texto, não é exposta a fazer esse tipo de atividade que eu estou falando para vocês, de vocabulário, de lista de palavras, banco de palavras, de palavras geradoras trabalhadas no texto de forma global, palavras que se repetem ali no texto. A criança que não é exposta a esse tipo de trabalho, ela tem dificuldade porque o repertório dela é pequenininho. O repertório dela de palavra que no longo prazo é pequeno. Ela não consegue ter esse repertório. Ela não treina a leitura todo dia. Ela não é exposta a diferentes textos para treinar a leitura todo dia. Aí ela fica com um repertório pequeno, lexical. Ela tem dificuldade, não entende o que ela lê. Então, essa parte fica prejudicada. Essa criança vai ter dificuldade de leitura com fluência e rapidez, tá? E com compreensão, principalmente, tá? Então, uma é importante e a outra também. Tanto a rota fonológica, tanto a rota lexical. Porque a criança precisa decodificar, mas a criança também precisa ter compreensão, tá? E como que ela vai ter compreensão? Através do letramento, através da exposição dessa criança para o uso social da leitura. Aonde que na vida dela ela vai ver aquelas palavras ali? Como que ela pode criar frases para usar essas palavras? Às vezes ela vai, por exemplo, num restaurante, ela vai fazer um pedido e ela precisa usar determinadas palavras. Mas ela nunca foi exposta a textos que envolvam cardápio, receita, texto instrucional, a textos que tem diálogo, texto narrativo, onde tem conversa entre pessoas. Aí ela tem dificuldade. Ela não consegue, quando você traz um texto de diálogo, que a pessoa está ali fazendo um pedido para outra de uma comida no restaurante, ela não entende nada. Então, a gente tem que trabalhar todo tipo de texto que faz parte da vida da criança, para a gente ajudar essa criança a se desenvolver nas duas rotas, tá? Agora, se eu ficar só na parte lexical e não explorar a parte fonológica, é o que acontece também. A criança vê a palavra lá que ela nunca viu, ela não dá conta, ela trava. Se ela ficar só na parte lexical, em muitas palavras de sílabas complexas, ela trava. Ela tem que aprender a fazer o som das letras, para quando ela vê uma palavra que ela não conhece, que ela nunca viu, e é normal as crianças nunca terem visto muitas palavras, porque elas estão no começo do processo de alfabetização, então ela olha aquela palavra, ela não sabe, ela trava. Então ela tem que saber fazer a decodificação som a som. Sem essa decodificação, ela não vai aprender. Tá? Por mais que ela tenha ali grande vocabulário ali lexical, contato, leitura de muitas palavras, ok, parabéns. Mas se você não ensina ela a fazer essa decodificação, em vários momentos que ela estiver lendo palavras desconhecidas, ela vai travar. Ela não vai conseguir ler aquela palavra, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo longo, mas é um vídeo muito explicativo para a gente ter clareza, para a gente trabalhar as duas rotas no processo de alfabetização. A rota fonológica e a rota lexical, tá? Que são estudos que eu retirei da autora Anna Henneman, Processamento Lexifonológico, Modelo Cognitivo de Dupla Rota, Novo Hamburgo, 2017, tá? Estudos recentes da neurociência, estudos sobre a dupla rota, que são importantes para a gente entender como que ocorre o processo de leitura. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber, tá, desse conhecimento.
Comente o que você achou, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.